E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos nela, na Bitcoin, BTC USD, ou seja, Bitcoin pareada ao dólar, tá? No Setup JJ. Vamos nessa. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá? Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita com o objetivo do Kaizen, do melhoramento contínuo de todos nós. Essa é a tela do Setup JJ. Todos sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, em que a gente sempre busca aqui interpretar o como, o quando, o onde e o porquê, com o objetivo de auferir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a tela analítica do Setup. Nós trabalhamos com esses indicadores e variáveis aqui dentro do Setup. Nós estamos no vídeo de número 143, da série do Setup JJ. Então, dentro desses mais de 140 vídeos, nós temos vídeos específicos tratando sobre cada indicador desses aqui, tá bom? Ou seja, sobre cada peça do nosso relógio suíço, tá? Desde a sua origem, de como foi desenvolvido cada indicador, até a aplicação de cada um de forma individual e no conjunto do setup, bem como também do porquê que cada indicador desse está no setup e do porquê da calibragem de cada um também. Lembrando que cada calibragem aqui são abertas, tá? Quem quiser mudar, por exemplo, colocar uma média mais curta ou mais longa no JJ Index ou a banda de Bollinger, a mesma coisa do CCI 50 e tudo. Inclusive nesses vídeos nós estamos explicando, por exemplo, se você coloca uma média móvel mais curta, por exemplo, no JJ Index, ele vai ficar mais rápido, Ou seja, ele vai dar mais sinais de compra e venda, Essa é a lógica. A mesma coisa o CCI 50, A gente lembra que a Carolyn Borodin, por exemplo, trabalha com dois CCIs, O CCI 14 e o CCI 50, inclusive juntos, tá? A forma própria dela lá. Nós explicamos que, por exemplo, nós colocamos no lugar do IFR 14 o CCI 50, que a linha dele é basicamente igual, muito parecida com a do CCI 50. Ou seja, se vocês colocarem aí e compararem, inclusive assistirem o nosso vídeo aí sobre CCI 50, vocês vão ver que o IFR 14, a linha dele é praticamente igual a do CCI 50, tá? Sendo que o CCI 50 veio para o setup no lugar do IFR por conta de sinais a mais que ele proporciona aqui dentro do setup, tá? E a gente precisa também sempre ressaltar com uma forma muito especial que a principal peça do setup somos nós mesmos, pessoal? Através do que a gente aborda aqui como o tripé da disciplina, A disciplina técnica, que é a questão de saber os indicadores que vocês usam, tá? De saber o porquê que você usa, do porquê das calibragens, as reações, de ter cultura gráfica, de ter cultura de mercado, tá? Principalmente, no mínimo, conhecer tanto os indicadores quanto os ativos que vocês operam, tá? Da onde que vem, do porquê, o que é e tudo mais, tá? A gente fala também sobre a disciplina física, porque quem não está com saúde, meus amigos, não vai ter concentração, não vai operar bem, Quem não dorme bem, acordar cansado, acordar com pouca condição de concentração, de foco, E também falamos sobre a disciplina emocional, O autocontrole, Dentre tantas outras coisas, tá, pessoal? É um conjunto isso aqui. Mercado financeiro não é só saber indicador, tá? Não é só conhecer um gráfico. Não é só publicar coisas em redes sociais, é muito mais do que isso. A coisa é muito mais profunda, tá? Inclusive eu digo para vocês aqui que a virada da mesa está nessa questão da disciplina. Está
na raiz, tá? Estão em suas raízes, tá? Tudo que a gente é na vida vai ser refletido nos nossos resultados da nossa conta de investimento, tá? Não tenham ilusões, tá? Não se iludam, tá bom? O nervosinho não vai ter paciência para esperar, tá bom? O muito calmo ou muito medroso não vai demorar muito para entrar e a gente precisa de timing e por aí vai, tá? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Todos sabem que o Fibonacci foi desenvolvido pelo chefe, né, pelo Marco Aurélio Rossi, tá? A dinâmica do Fibonacci nada mais é do que os prováveis caminhos do preço através de um traçado de Fibonacci, tá? Então eles estão aqui. Quem se interessar, e eu indico que o façam, tirem um print dessa tela aqui, tá bom? Vale muito a pena cada um de vocês terem, se vocês trabalham com o Fibonacci. Se não trabalham, nós temos aqui uma playlist só de Fibonacci, vídeos gravados por nós e por nossos amigos do Clube Fibonacci, tá? Inclusive aulas do próprio chefe, tá? Estão disponíveis aqui no canal. Vamos em frente. Vamos para o Bitcoin, né? Vou trazer aqui, primeiramente, então, uma breve dissertação sobre Bitcoin, tá? O símbolo dele é esse B com cifrão aqui, né? Tá bom? Abreviatura BTC, né? Ou XBT. É uma criptomoeda livre, descentralizada, um dinheiro eletrônico para transações financeiras ponto a ponto, sem intermediários, originalmente descrita em um artigo por um programador ou grupo de programadores, sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, publicado em 31 de outubro de 2008 na lista de discussão The Cryptography Mailing. Bitcoin é considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, constituindo um sistema econômico alternativo e responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre, tá? Então, Bitcoin está no mundo inteiro. Como falado, ele possui 2 tickers, né? Para quem não sabe, e lembrando, ticker é o código da moeda, né? É o código do ativo, né? Por exemplo, Petrobras é PTR3, ações ordinárias nominativas, e PTR4, ações preferenciais nominativas. O Bitcoin é BTC, tá? No caso aqui nós vamos analisar gráficos do BTC USD, ou seja, o BTC em comparação com o dólar, tá? Como nós também fazemos o dólar em comparação com o real e por aí vai, tá? O Bitcoin é uma moeda, tá? É uma moeda digital, né? Ele hoje é usado oficialmente em El Salvador e na República Centro-Africana, ou seja, há 2 países já no mundo que usam o Bitcoin como moeda oficial, tá? O Bitcoin, para quem não sabe, tem algo parecido com os centavos, tá? Ou seja, a milésima parte de um Bitcoin é chamado de milibitcoin, tá? E dividido por 10 milhões é chamado de Satoshi, tá? O símbolo, como falado, BTC, o XBT, tá bom? Plural Bitcoins, né? Não tem notas físicas, né? Todos sabem, né? A administração é descentralizada, tá? As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários ou nós do sistema descentralizado, que são gravadas em um banco de dados distribuído chamado blockchain. Uma estrutura sem uma entidade administradora central, o que torna inviável qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor da criptomoeda ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro. No entanto, grandes movimentos especulativos de oferta e demanda influenciam na oscilação de seu valor de mercado de câmbio, sendo definido livremente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. No âmbito financeiro,
e contabilístico internacional, semelhante ao ouro, o Bitcoin pode ser enquadrado em alguns termos ativo especulativo, bem material, dinheiro commodity, mercadoria, né? E unidade de conta, bem de troca, por seu emprego como meio de troca e por possuir escassez relativa, além de cotação própria, que, agregada à abreviatura XBT, enquadra-se no ISO 4217, código que representa moedas correntes. Vou tentar fazer um apanhado aqui da história, tá? O artigo descrevendo o funcionamento do Bitcoin foi publicado em 2008 por Satoshi Nakamoto, pseudônimo de um programador ou grupo de programadores anônimos. Uma versão inicial do software foi lançada em 2009. Até 2012, a moeda era usada principalmente em mercados negros virtuais, tais como o Skill Road. Desde 2013, o uso e a cotação da moeda perante o dólar tem aumentado significativamente, com o valor máximo histórico sendo registrado em 10 de novembro de 2021 a 68.643 dólares e 10 cents por Bitcoin. A cotação tem sofrido alta instabilidade devido, entre outros fatores, a ataques contra bolsas de câmbios virtuais. Em dezembro de 2017, a fevereiro de 2018, o valor do Bitcoin caiu 70%, por exemplo. A criação da moeda. Em 10 de agosto de 2008, né, o domínio bitcoin.org foi registrado. Em outubro, o estudo Bitcoin foi publicado, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Foi publicado por Satoshi Nakamoto em uma lista de discussão sobre criptomoedas. Nakamoto implementou o software por trás dos bitcoins como código aberto e lançou-o em 3 de janeiro de 2009. No mesmo mês, a rede foi criada quando Nakamoto minerou o primeiro bloco da blockchain, conhecido como First Block ou Genesis Block. Embutido o primeiro bloco estava o texto. É isso aí, meus amigos. Existe uma série de coisas aqui da história. Eu acho que eu trouxe um começo aqui. O uso inicial, né, da criptomoeda, o aumento da cotação. A história é bem longa. Eu peço para vocês procurarem algo a mais se quiserem aprofundar, né? Em 2021, por exemplo, a Tesla anunciou a compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, né? Que apresentaria pagamentos na moeda, tá? A regulação, vários países têm tentado regular. É bem longa aqui a história, a gente vai fazer o vídeo virar aqui de hora ou horas aqui se eu for ler toda a história do Bitcoin, tá? É uma história bem longa. Só vou complementar aqui com mais um pedacinho de texto aqui, ó. Satoshi Nakamoto declarou em seu livro branco que o problema básico com moedas convencionais é toda a confiança necessária para fazê-las funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. E é verdade, né? A gente sabe a história do dólar, da quebra do padrão ouro, a história da moeda batizada, onde, né, quando a moeda era feita de ouro, começaram a colocar outros metais para enganar as pessoas. Há uma longa história nessa questão aí, realmente, da desconfiança em cima das moedas governamentais, inclusive, durante os séculos, né, durante a história da humanidade, né? Eu confesso que eu não acreditava
em Bitcoin até pouco tempo, tá? E com isso eu perdi grandes oportunidades de comprar Bitcoin a valores ínfimos, tá? A valores muito pequenos, né? Porém, também ao mesmo tempo eu fiz aquela função minha da defesa do meu capital, né? Eu mantive meu capital em cima de uma coisa que sinceramente ninguém ou quase ninguém conhecia e nem sabia que daria ou não daria certo, né? Tive lucros em outras operações dentro de outros ativos. A partir desse ano, em janeiro, eu comprei o meu primeiro lote de Bitcoin, no qual eu estou mantendo agora, tá? Comprei a $17 mil, né? A cotação, e tenho segurado aí, né? Por isso tenho trazido, esse é o segundo estudo sobre Bitcoin que eu trago aqui, tá? Mas a ideia sempre não é indicar fazer ou não fazer tal operação, mas sim demonstrar a questão da aplicação, né, do setup em cima de ativos diversos, tá, pessoal? Essa é a ideia, porque todo ativo é movimentação de preços, né? E automaticamente quando a gente trabalha com dados de probabilidade, dados estatísticos, né, deve-se funcionar para qualquer ativo. E essa é a ideia da demonstração aqui do setup em cima de uma moeda digital, tá? A principal do mundo, né? E por enquanto a única que eu tenho, claro que não é confiança 100%, mas na verdade eu também não tenho confiança 100% em nada, tá? É confiar desconfiando, né? Não tenho um percentual grande de capital lá dentro do Bitcoin, é um percentual muito pequeno até, né? Pequeno, não é muito pequeno não, é pequeno, tá? Mas passei a confiar ao ponto de realmente fazer uma posição em Bitcoin, tá? Então vamos lá para estudos em BTC, USD, Bitcoin no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, pessoal, de Bitcoin, tá? Gráfico mensal, tá? O Bitcoin então tá aqui a primeira cotação dele, né? Dentro do gráfico que eu tenho, em torno de 2010. A gente viu lá que a coisa começou em 2009 e era bem baixinho mesmo, eram centavos de dólares no começo, tá, pessoal? A gente vê que volumes foram aumentando, aqui a variação é tão pequena que... E ele teve aqui o primeiro topo dele, inclusive nesse período aqui, ó, em 2018, eu fiz um texto sobre Bitcoin, inclusive na época, porque isso aqui foi visto como uma bolha, tá? Uma grande alta. E realmente foi uma bolha que aconteceu, né? E a dúvida aqui de nós que estávamos já no mercado, inclusive talvez a maioria dos que estavam há muito tempo, sempre foi a desconfiança, né? Tanto que a minha desconfiança durou até agora há pouco tempo e ainda não é aquela confiança de confiar em tudo, como eu falei, não confio totalmente em nada, né? Mas passei a ter uma confiança maior, por quê? Porque ele atravessou os tempos, tá? E continua aqui, né? Atravessando, continua aqui vivo, tá? Então, eu acho que nunca vou colocar um percentual grande, acho, tá? Não posso dizer com certeza. Mas nesse momento eu não enxergo eu colocar um percentual grande do meu capital em Bitcoin. Porém, até como reserva de defesa de capital, essa foi a ideia que eu comprei os Bitcoins agora em janeiro, tá? Inclusive para defender contra o real e contra outras moedas também, contra dólar também e tudo, né? E apesar de ter valores em dólares também e tudo, tá? Então, a primeira bolha, que isso aqui pode ser chamado de bolha, foi aqui, e a gente, como eu falei, eu fiz um texto, né, publicado na época na internet sobre criptomoedas, principalmente sobre Bitcoin, falando inclusive das bolhas, desde a época da bolha da tulipa até as mais atuais, né, que foi a .com, que eu falei, a crise do subprime, que foi outra bolha, tá? E essa bolha estourou e o preço caiu mesmo, como falado lá, caiu em torno de 70%, né? Caiu muito, muito mesmo. Depois valorizou de novo, voltou, né? Dentro de um período que, sinceramente, para muito pouca gente era entendido essa questão aqui da criptomoeda, muito menos da confiança, né?
Eu conheci pessoas aqui lá para 2013, até 11 por aí, que acreditaram e compraram. Pessoas que algumas delas eu nunca mais vi, por exemplo, que se seguraram, ganharam fortunas, né? Imagina você comprar um Bitcoin a centavos e ele chegar a valer lá 60 mil dólares, né? Se você comprou 10 Bitcoins, você tem 600 mil dólares. Se você comprou aqui 100 Bitcoins nesse começo, imagina, né? Então, assim, teve pessoas que tiveram essa visão, ou arriscaram, ou pensaram direito. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu também teria, mas não tenho como voltar ao tempo, e também não vou inventar história aqui para ninguém de que eu fiz ou que eu não fiz, nem nada. Realmente eu não confiei, não acreditei e não entrei, né? Porque imagina se você pegar aí nessa fase aqui, ó, tirar 100 dólares, né? Comprar os bitcoins e guardar, né? 100 dólares para algumas pessoas aí não vai matar a pessoa. Imagine 100 dólares comprados de Bitcoin nessa fase aqui, o que virou depois, tá? Mas são coisas da vida que nos trazem experiência, né? Tiveram outras criptomoedas, né? A gente sabe de tantas aí, Ethereum, né? Cardano e por aí vai. Quem saberia em qual apostar, né? Porque aqui de certa forma foi aposta, né? Não foi algo estudado assim, eu sei que isso aqui vai dar certo. Sinceramente, ninguém que eu conversei na época que falava que conhecia isso e não sei o que lá, me deu fatos consistentes do porquê acreditou. Mas os que acreditaram ganharam um bom dinheiro, ganharam muito dinheiro, tá? O topo histórico do Bitcoin chegou aqui, como falado no texto, né, 2021, tá? Aqui por volta de 68 mil dólares, né, como falado, tá? E agora, nesse momento, ele está aqui, ó, né? Nessa fase aqui, a 27.048 no fechamento aqui dessa parte aqui que eu peguei para o print, né, do gráfico, tá? A gente está dentro de uma consolidação aqui, vocês vão ver, eu vou demonstrar ele lá nos gráficos com time frame mais curto, né? Dentro do gráfico mensal aqui a gente vê a média de 9 apontada para cima e a de 27 virando para cima também. O preço tem trabalhado dentro dessa região aqui, desse retângulo, tá? Foi feita a regressão à média, teve um aumento aqui sim de volume pequeno, mas teve, ó, ele até rompeu aqui, ó, a média de 20 para cima, no qual ele tinha caído bem, né? Mas o mundo tem corrido para um lado e para o outro na defesa de capital, em várias ameaças, e talvez pessoas que, como eu, pensaram, né, em ter uma diversificação de reserva e proteção de capital, entraram com algum percentual do seu dinheiro sim em Bitcoin, que foi meu caso, tá? A gente vê aqui, ó, o JJ Index comprador, né, com o PVT flat, bem paralelo também à média de 50, né? E o C650 que tinha virado para cima, deu uma atenuada e está segurando aqui na linha do zero, né? Tá bom? Indo para o gráfico semanal, né, aqui em Bitcoin, pareado ao dólar, né? Ou seja, Bitcoin versus dólar, tá? É essa cotação que nós estamos trabalhando. Aqui a gente vê mais claramente, né, uma grande alta aqui que ocorreu, ó, em 2021 e queda também, e depois uma recuperação também onde ele veio bater no topo histórico dele, ó, conforme falado lá nos 68 mil dólares, tá? E a partir daí ele fez uma linha de tendência de queda aqui, tá bom? Porém, agora, para janeiro, ele começou essa recuperação aqui, que foi onde eu entrei, tá? Eu estava esperando, tá? Depois do segundo turno, foi onde eu pensei em fazer algumas proteções de capital. Eu dolarizei um pedaço da minha carteira, tá? E um pedaço pequeno, como eu falei, dentro da minha carteira,
eu esperei uma oportunidade e transformei em Bitcoin, tá? Mas é um pedaço pequeno, realmente, tá? Que eu tenho mantido. Não estou fazendo indicação para ninguém, isso aqui não é nada disso. Isso aqui é um estudo, né? E uma explicação do porquê eu pensei nisso, tá? Sabendo que isso aqui é uma coisa de risco, tá? De risco maior do que outras coisas. A gente vê aqui, ó, que estamos dentro dessa consolidação, conforme eu falei, ó, tá aqui o retângulo, tá vendo? O preço tem trabalhado aqui e testado esse fundo aqui, ó, na média de 200, tá vendo a média de 200 aqui, ó, flat, né? A média de 9 também está flat, e a de 27 também flat, ó, o MACD 18 comprador flat, a banda de Bollinger fechou, ou seja, a nossa alta aqui está perdendo volatilidade, infelizmente, e o volume caiu de novo, tá? A gente vê aqui, ó, o JJ Index ainda comprador, como lá no gráfico mensal, né? E flat aqui, junto com a média de 50. O C650 está comprador, porém também está flat aqui, colado na linha do 100, tá vendo? Ó? Né? Bem aqui na linha do 100, ó. Tá vendo? Indo para o gráfico diário, né, de Bitcoin, aqui a gente vê claramente aqui, ó, o retângulo no qual eu tenho falado, ó, onde o preço está trabalhando, tá bom? Nós temos aqui algumas coisas a se observar, tá bom? Primeiro que a gente tem aqui um triângulo formado, ó, tá? Ó. Tá? Segundo que a gente tem aqui, ó, um fundo duplo, tá vendo, ó? Um fundo duplo, tá? No qual eu cheguei a acreditar que havia uma mudança aqui. Terceiro, que a gente vê aqui, ó, níveis de Fibonacci, 111 aqui onde o preço está segurando, né? 76 também aqui, o 111 aqui acima, tá? E aqui acima, se vier a alta, que eu tenho aguardado, vamos lá no 61, né? E daí para frente, tá? A gente vê uma coisa preocupante, que é a queda de volume. Já aqui nesse gráfico, a gente vê, ó, que o preço rompeu a 9 a 27 de novo, né? E está voltando para cá. Porém, ainda o preço está segurando aqui, tá? Se vocês verem a minha última análise, eu também falei sobre esse ponto aqui, tá? E a gente vê a duzentona aqui apontada para cima e aqui embaixo. A gente vê que o preço, ó, testou já aqui também, ó, a duzentona e ficou, né? Ele tinha rompido aqui e foi embora para o alto, ó, tá vendo? Né? A partir daqui, ó, olha aqui a minha entrada aqui, ó, tá? Aqui, ó, ela tá aqui, ó. Rompimento das médias, tá vendo? Ó, a 17 e pouquinho, ó, tá vendo? E aqui tá a minha entrada, ó, o porquê. Aqui é a explicação da minha entrada lá em janeiro. Tá bem aqui, ó, tá vendo? Rompimento da média de 9,27 e o preço foi embora, né? E aí eu segurei a mão, tá bom? Realmente segurei a mão. A ideia é manter por enquanto, pelo menos, tá? Eu não tenho sinais ainda para zerar, né? Como falado, isso aqui é um percentual pequeno da minha carteira, no qual eu escolhi manter aqui uma defesa de capital, tá? Essa que foi a ideia aqui, tá bom? Como mostrado, então, o preço rompeu a média de 9,27 aqui para baixo, sendo que as duas estão flat, tá vendo? A duzentona está apontada para cima, a banda de Bollinger está fechando, temos os níveis de Fibonacci, né? O volume caiu, JJ Index, no caso aqui do gráfico diário, ó, está vendido, tá? Né? Está abaixo da média de 50, e o C650 que tinha vindo aqui para a região do zero, ó, né? Voltou de novo virando para baixo, né? Ele não rompeu a média de menos 100 ainda, mas voltou aqui para baixo, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê essa região aqui, ó, toda que é aquele retângulo lá, né? Aquela consolidação que mostramos. Aqui, ó, é um dos testes daquele fundo, ó. E aqui temos aqui, ó, essa linha de tendência de alta aqui, ó, que eu tracei aqui, que ela foi rompida para baixo, sendo que a média de 200 foi rompida também para baixo, tá? Vemos aqui regressão à média e tudo, e continuação da queda, ó. Sendo que o preço voltou aqui de novo para a média de 9, ó. Vemos aqui, ó, o sinal de regressão à média do JJ Index, né?
sendo que ele está vendido, ou seja, o PVT está abaixo da média de 50, né? E o volume deu uma crescida aqui em negativo, né? O CCI 50, meus amigos, ó, já deu sinal de regressão à média e está querendo virar para compra aqui, ó. O CCI 50, tá vendo? Né? A gente vê aqui, ó, a média de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também, MACD vendedor, bandas de Bollinger, ó, abertas para baixo. O preço aqui está caindo, né? A gente tem claramente aqui, né, ó, as linhas de tendência de queda, topos e fundos descendentes, né? Essa linha de tendência de alta aqui já foi rompida, né? Foi feito o par de ventilador, tá vendo? E mais outra aqui, ó, tá vendo? Né? Tá, o caminho está sendo esse por enquanto, tá bom? Então, olhando o contexto aqui de Bitcoin, né? A gente sempre lembra, pessoal, que a gente aqui procura analisar os gráficos através de um contexto, né? A gente vê claramente aqui a linha de tendência de queda no semanal, tá? Com essa recuperação, o rompimento da duzentona, né, da média móvel exponencial de 200, e o preço está se mantendo por enquanto aqui acima, dentro dessa consolidação. Essa consolidação a gente vê mais claramente aqui no gráfico diário, ó, com o rompimento também da duzentona, ó, o teste da duzentona, e foi embora e segurou de novo, né? Aqui a gente tem quase que um oco aqui, ó, né? Olha só. Agora que eu fui observar aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui ombro, cabeça, ombro, ó, né? A gente tem aqui um oco aqui, né? Feito essa linha de tendência de queda aqui, no qual mostramos, e porém o preço ainda trabalha aqui dentro desse retângulo, né? Onde tem níveis de Fibonacci, no qual foi mostrado com a linha de tendência de queda aqui nos 60 minutos, rompendo, né, a média de 200 abaixo, né? No curtíssimo prazo a gente tem realmente o JJ Index vendedor e o CCI recuperando aqui, querendo virar para compra talvez, né? Então esse é o contexto aqui, como falado, é uma operação que eu tenho feito para manter capital, para defesa de capital, para defesa de cambial inclusive e tudo, tá? De um percentual bem pequeno. Como eu falei, não estou indicando ninguém para comprar ou para vender, nem para nada. É só uma demonstração do como da interpretação aqui dentro do setup JJ de um ativo diferente, né? Que é um câmbio, uma moeda digital, tá bom? E do porquê da entrada, né? Lá no ponto onde eu entrei, em janeiro e tudo mais, tá bom? É isso aí, né? A presunção não exclui o talento, mas o compromete. Louis Bonald. É isso aí, meus amigos, né? A presunção é uma das coisas que pode estragar muito com a vida das pessoas, tá? Gente prepotente, tudo é um perigo, né? Procurem ter humildade. A razão por que não somos consistentemente bem-sucedidos é a forma como pensamos. Mark Douglas, Trading in the Zone. É isso aí, meus amigos. Eu costumo falar que a gente só vai para onde a gente está olhando, né? Ter atitude vencedora é uma das coisas que Mark Douglas fala muito nesse livro dele. Quem não leu ainda, que o leia, tá? Porque faz toda a diferença na carreira de vocês, tá? Inclusive na vida também. Atitude vencedora. O homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra a todas as criaturas. Goethe, Máximas e Reflexões. Como falado sempre aqui, né? Autocontrole, né? Inovação é o diferencial entre líder e seguidor. Steve Jobs. É isso aí. Talvez seja necessário dedicar tanta energia à análise de si mesmo quanto à análise dos mercados. Alexander Elder. Trading for a Living. É isso aí, meus amigos. Como falado na questão do nosso tripé da disciplina, né? Não é só saber olhar gráfico, tá? É saber olhar para si mesmo, saber como você está naquele momento para entrar ou não entrar no mercado, né? O dia que a gente está mais nervoso, que a gente pode estar mais ansioso, porque todos nós somos seres humanos, não somos máquinas. A gente precisa saber se ler, ter uma leitura sobre si próprio e inclusive não entrar no mercado nesses dias, por exemplo,
no dia que você está com uma dor de cabeça, no dia que você dormiu mal, e por aí vai, né? A gente precisa ter um conjunto de contexto de leitura, tá? É um conjunto, tá? Isso reflete o quê? Boas raízes, né? E com boas raízes, meu amigo, a gente vai ter sim o sucesso consistente, tá? Com boas raízes, tá bom? Porque todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá ok? Muito obrigado a todos. Espero ter passado algo de valor a vocês, mais uma vez. Uma forma de ver um ativo diferente. A gente traz na maioria das vezes aqui ações, né? Uma vez ou outra eu também trago day trade, principalmente no mini índice. Mas dessa vez a gente trouxe aí o Bitcoin, tá? É um ativo que tem passado pelo teste do tempo. Isso para mim é importante também, tá? Por conta do meu conhecimento de mercado financeiro, né? Eu acho que é importante, a confiança é algo que se desenvolve com o tempo, e olha que a gente mesmo ainda assim pode se enganar, né? Mas esse tempo já que o Bitcoin está no mercado, ele tem me demonstrado um crescimento de confiança. Como eu falei, eu não confio totalmente, né? Como não confio totalmente em ativo nenhum, mas ele paulatinamente tem conquistado uma confiança maior minha, né? Então, até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os